Por que Hashirama foi chamado de Deus Shinobi? Porque sua força era incomparável, mas, mais do que poder, ele carregava visão. No budismo, Buda dizia que a verdadeira grandeza não está na força do corpo, mas na clareza da mente. Hashirama via além das batalhas. Ele sonhava com um mundo de paz. Sua força só fazia sentido quando alinhada a esse propósito. Por que Hashirama fundou Konoha? Porque acreditava que apenas unidos, os clãs poderiam escapar do ciclo infinito de guerras. No taoísmo, Lao Tse dizia: o sábio constrói pontes, não muros. Hashirama construiu uma vila para unir inimigos, transformando rivalidade em convivência. Sua fundação não foi apenas arquitetônica, mas espiritual. Por que o vínculo com Madara moldou sua história? Porque foi tanto sua maior esperança quanto sua maior tragédia. No confucionismo, aprendemos que a amizade verdadeira é aquela que nos corrige. Hashirama acreditava que Madara poderia caminhar ao seu lado, mas quando a ambição venceu a amizade, ele precisou escolher a vila. Essa escolha partiu seu coração, mas fortaleceu seu legado. Por que Hashirama nunca buscou apenas dominar? Porque entendia que poder sem controle é destruição. No Bushido, o guerreiro honra a vida que protege. Hashirama possuía jutsus capazes de mudar batalhas inteiras, mas usava-os como último recurso. Sua força não era para impressionar, mas para garantir que o sonho de paz não fosse apagado. Por que sua liberação de Madeira é tão simbólica? Porque representa crescimento e vida em meio à guerra. No Zen, a árvore é metáfora da paciência. Raízes profundas sustentam galhos que tocam o céu. Hashirama transformava o campo de batalha em florestas, mostrando que até em meio à destruição era possível semear vida. Por que Hashirama acreditava tanto nos laços? Porque entendia que a solidão é a raiz da violência. No estoicismo, Marco Aurélio dizia: o homem nasceu para viver em comunidade. Hashirama sabia que vínculos trazem responsabilidade, e responsabilidade gera paz. Seu sonho de união era também sua forma de curar a dor que o mundo ninja carregava. Por que ele confiou o futuro da vila em novas gerações? Porque acreditava que os mais jovens poderiam realizar o que ele não conseguiu. No confucionismo, o mestre prepara discípulos para irem além. Hashirama sabia que sua missão era plantar a semente, mesmo que não colhesse os frutos. Essa humildade fez dele não apenas um líder, mas um guia. Por que a relação com Madara virou tragédia? Porque dois sonhos colidiram. Hashirama sonhava com união, Madara com poder absoluto. No taoísmo, quando duas forças não encontram equilíbrio, nasce o caos. A dor de derrotar seu melhor amigo marcou Hashirama, mas também mostrou que até o mais sábio precisa tomar decisões cruéis pelo bem maior. Por que Hashirama aceitava se sacrificar? Porque entendia que a liderança exige entrega. Sun Tzu dizia: o general deve estar pronto para morrer pelo exército. Hashirama nunca se escondeu atrás de subordinados. Ele se colocava à frente, mesmo que isso custasse sua vida. Seu exemplo deu à vila algo maior que muralhas: confiança. Por que Hashirama tinha tanto carisma? Porque sua bondade era genuína. No budismo, compaixão é a maior virtude. Hashirama ria, brincava e tratava até inimigos com respeito. Sua força inspirava, mas era sua humanidade que conquistava corações. Ele mostrou que ser líder não é ser distante, mas ser próximo. E por que o primeiro Hokage ainda é lembrado séculos depois? Porque sua visão foi maior que seu tempo. No estoicismo, ensinamos que o verdadeiro legado é o impacto nas gerações futuras. Hashirama não viveu para ver a paz, mas deixou os pilares para que outros tentassem alcançá-la. Sua memória é o alicerce de Konoha. Por que Hashirama enfrentou tantos sacrifícios pessoais? Porque sabia que o coletivo vinha antes do individual. No Bushido, a honra maior é proteger a todos, mesmo ao custo da própria felicidade. Hashirama sacrificou sonhos pessoais, amizades e até sua tranquilidade para que a vila tivesse chance de existir. Essa entrega total fez dele um verdadeiro líder. Por que Hashirama ainda emociona os fãs? Porque sua história fala de esperança e perda, algo universal. No Zen, aceitamos que alegria e tristeza caminham juntas. Hashirama foi herói, mas também homem partido. Essa dualidade toca quem o assiste, porque revela que grandeza não significa ausência de dor, mas coragem para enfrentá-la. Por que Hashirama nunca desistiu de acreditar? Porque para ele, desistir era trair todos que morreram sonhando com paz. No confucionismo, perseverança é virtude essencial. Mesmo após ver sangue, guerras e traições,
Hashirama mantinha a fé. Sua persistência era quase infantil, mas era essa pureza que o tornava tão poderoso. Por que Hashirama foi capaz de enfrentar qualquer inimigo sem se corromper? Porque sabia que caráter vale mais do que vitória. Buda dizia, melhor perder com justiça do que vencer com engano. Hashirama não se dobrava à crueldade para ganhar, preferia perder uma batalha do que perder a si mesmo. Essa integridade é o que o tornou lendário. Por que sua relação com Tobirama era essencial? Porque representava equilíbrio. Enquanto Tobirama era racional e pragmático, Hashirama era sonhador. No taoísmo, Yin e Yang precisam coexistir. O primeiro Hokage sonhava, o segundo estruturava. Juntos deram forma ao que seria a base da vila. Sozinho, Hashirama teria visão, mas não organização. Por que Hashirama é o líder que todo shinobi sonha seguir? Porque unia força, compaixão e visão. Sun Tzu diria que o líder perfeito inspira sem precisar ordenar. Hashirama inspirava pelo exemplo, pela coragem e pela bondade. Ele não apenas mandava, caminhava junto. E é por isso que até inimigos reconheciam sua grandeza. Por que devemos lembrar de Hashirama? Porque ele é o lembrete de que até em tempos de guerra é possível sonhar com paz. No budismo, no estoicismo, no bushido e no taoísmo, a lição é clara. Grandeza não está só no que conquistamos, mas no que inspiramos. Hashirama nos mostrou que ser forte é proteger, ser sábio é unir e ser líder é servir. Por que Hashirama acreditava na união dos clãs rivais? Porque ele próprio viveu a dor das guerras intermináveis entre Senju e Uchiha. No budismo, Buda dizia que o ódio nunca cessa com mais ódio, mas com amor. Hashirama queria quebrar esse ciclo. Ele sonhava que crianças não precisassem empunhar armas antes mesmo de aprender a sonhar. Sua luta foi pelo futuro, não pelo passado. Por que Hashirama respeitava até os inimigos? Porque via neles reflexos da mesma dor que carregava. No taoísmo, Lao Tse dizia que o sábio não combate pessoas, mas ignorância. Hashirama entendia que atrás de cada inimigo havia uma história de sofrimento. Respeitá-los não era fraqueza, mas reconhecer a humanidade que todos compartilhavam. Por que Hashirama é chamado de líder visionário? Porque enxergava além da batalha imediata. No estoicismo, Marco Aurélio dizia que quem vive apenas para o presente é escravo das circunstâncias. Hashirama olhava para gerações futuras. Enquanto outros lutavam por poder, ele planejava escolas, paz e estabilidade. Sua visão foi o alicerce de Konoha. Por que Hashirama não deixou o poder corromper seu coração? Porque compreendia que poder é apenas ferramenta. No Bushido, o guerreiro é julgado não pela espada que carrega, mas pela forma como a usa. Hashirama possuía força suficiente para governar pelo medo, mas escolheu governar pelo respeito. Sua grandeza não estava apenas em vencer batalhas, mas em preservar sua essência. Por que a amizade com Madara foi tão dolorosa para Hashirama? Porque acreditava que juntos poderiam mudar o destino do mundo ninja. Mas quando Madara caiu na escuridão, Hashirama teve que destruí-lo. No Zen, aprendemos que apego gera sofrimento. Hashirama sofreu porque se apegou ao sonho de caminhar com seu amigo até o fim. A dor dessa perda nunca o deixou. Por que Hashirama continua sendo exemplo até hoje? Porque sua história une força, compaixão e sacrifício. No confucionismo, o verdadeiro líder é lembrado não pelo poder que acumulou, mas pelos valores que deixou. Hashirama foi guerreiro, visionário e humano. Sua vida nos ensina que a maior vitória não é derrotar inimigos, mas construir um futuro melhor para todos. Somos a mentalidade geek, e o que aprendemos hoje com Hashirama é que até os maiores heróis enfrentam dor, mas escolhem transformá-la em esperança. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que você sabe que também precisa ouvir isso.